Começando o nosso dia com o Evangelho de São Marcos 7, do 1 ao 12. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, segundo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me louva com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe. E ainda, quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e a sua mãe: o sustento que vós poderíeis receber de mim é corban, isto é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai e sua mãe. Assim, vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis. E vós fazeis muitas outras coisas como estas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus aqui dá um tapa na cara mais uma vez e dá uma ressignificação para o sentido da lei. Jesus dá um tapa na cara de quem? Dos fariseus, a quem chama de hipócritas, que são legalistas, pegam a coisa ao pé da letra e esquecem daquilo que realmente deve estar em função da lei. A centralidade da lei, que deveria fazer o bem. Então, se eu devolvo o dízimo, isso significa que eu vou estar dispensado de ajudar meu pai e minha mãe, de acolher meu pai e minha mãe numa necessidade, porque eu devolvi o dízimo? Não. Jesus fala aqui bem claro. Isso não está certo. Ajuda teu pai e tua mãe. Devolve o dízimo também, mas ajuda teu pai e tua mãe. Porque eles, a honra que nós devemos dar a eles, já fala o Antigo Testamento, nos dá a vida longa, por exemplo, né? Como fala no Antigo Testamento, quem honra o pai, quem honra a mãe, quem cuida do pai e da mãe. Não é porque muitas vezes nós não tivemos o pai que gostaríamos de ter, a mãe que gostaríamos de ter, que nós não devemos respeitá-los. Posso até não amá-los, mas respeito eu tenho que ter. E se puder amar, sim, até porque nos deram a vida. Mas vejam bem, a hipocrisia. É higiênico lavar as mãos? Sim. Mas isso não é o central da fé. Né? É bem verdade que a higiene desse povo é realmente... Tá? Mas o legalismo faz com que eu foque somente nisso. E esqueça de verdade o que é o essencial. Né? O que é o essencial. Então, nesse sentido, meus amigos, como dei esse exemplo, não caiamos nós também nessa armadilha da hipocrisia, dos escrúpulos exagerados. Tem gente que, olha, eu vou te contar, pega ao pé da letra a lei para justificar muitas vezes a sua forma de não viver a própria lei. E como os fariseus eram
especialistas nisso, aplicava e exigia que os outros vivessem, mas eles mesmos não viviam. Né? O farisaísmo é isso. Né? O farisaísmo é isso. Sabia decor, perfeitamente. Mas a aplicação disso era para os outros, a cobrança disso era para os outros. E tem gente que é especialista em cobrar dos outros aquilo que não vive. Fiquemos atentos nisso, para não cair nessa hipocrisia do fariseu. Senão nós vamos estar reproduzindo essa mentalidade. Está cheio de fariseus por aí, hein? E o farisaísmo está em todo lugar até hoje. Antes de mais nada, viver a lei, que são os mandamentos, é com a própria vida. É com a própria vida. Que não haja dicotomia entre teoria, a lei, o amar e o mostrar que ama. Tá? Fiquemos atentos a isso.